Boa tarde, prezadas alunas, prezados alunos da disciplina de Navegação Estimada e Costeira. Voltamos aqui para a nossa 12ª aula, certo? 12ª aula online. E estamos na continuação da nossa projeções cartográficas, né? Já vimos algumas projeções que são importantes, projeção de Mercator, projeção gnomônica, e agora nessa metade da aula a gente vai encerrar essa aula sobre projeções cartográficas, falando sobre projeção cônica e fazendo mais um exercício de Calunga. Mas eu queria falar com os senhores, com as senhoras e com os senhores. Primeiro, essa aula deve estar sendo apresentada para os senhores, né? Deveria ser na quinta-feira, dia 25. Então, na semana que vem, com certeza, nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar porque vai passar a ter aula prática. Nós vamos fazer exercícios na carta. Então, a partir da próxima aula, provavelmente, a gente vai estar junto lá em sala de aula. Então, as aulas deixarão de ser online. Eu vou conversar ainda com a Tenente Aline, com o QTS, né, a parte do QTS, para que as nossas aulas passem a ser presenciais a partir da semana que vem. Tá? Então eu peço para todos que, a partir da próxima aula, não sei exatamente, mas aqueles instrumentos de precisão serão importantes nas aulas, né? O lápis bem apontado, com a ponta macia, a borracha macia para não rasgar a carta, tem que ser uma borracha macia, o compasso bem apontado, a régua paralela. E a gente vai usar também aquela carta de instrução. A gente vai fazer exercício primeiro numa carta grande lá, numa carta 23.000, e depois vamos usar aquela carta de instrução que eu dei para vocês, que eu falei para os mais antigos entregar para cada um. Essa carta será usada para fazer exercício e depois será usada na prova, tá certo? Então, atenção. Então, a partir da semana que vem, tá? Acho que na próxima aula já, se não for isso, vocês serão avisados, quer dizer, vai estar no QTS, né? Se a aula vai ser online, vai ser presencial. Mas daí, se for presencial, serão aulas separadas, sempre na sala Golf 104, lá naquele, não vai ser na turma de vocês, vai ser lá no espaço Golf, né? No salão Golf lá, na área Golf 104. Então a aula é lá nós temos uma sala de navegação efetivamente, né? Como ficar mais fácil de trabalhar. E lá então que a gente vai fazer as nossas aulas práticas. Então a partir da próxima aula, provavelmente teremos a nossa aula prática. Então, continuando aqui, certo? Nosso assunto sobre projeções cartográficas, né? Já vimos a projeção de Mercator, que é mais importante, que tem o emprego com mais intensidade, com mais frequência no nosso trabalho de navegação. A carta gnomônica, que também é importante, porque quando você quer fazer uma navegação ortodrômica, você a usa como uma carta para planejamento, para localizar os pontos. A navegação, pessoal, sempre é feita numa carta de Mercator. A navegação é feita lá. A carta gnomônica é simplesmente uma carta de preparação, de planejamento. Vocês vão ver isso em TEL, em trigonometria esférica e ortodromia. Lá vocês vão usar a carta efetivamente, vão saber como medir as distâncias, como tirar a latitude, longitude, como fazer exatamente uma navegação ortodrômica, tá certo, pessoal? E a projeção cônica, então, essa terceira, como eu falei a vocês, a gente não vai se aprofundar, vai ser uma notícia, mas é importante vocês terem. No Miggins tem mais detalhes, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, mas de qualquer forma é uma notícia só, certo? Mas no nosso nível, né? A gente tentando dar uma informação profissional para os profissionais do mar. Projeção cônica é produzida pela transferência de pontos da superfície da Terra para um cone, certo? Isso aí é igualzinho às outras projeções. A carta de Mercator é produzida pela transferência de pontos da superfície da Terra para um cilindro. A carta gnomônica é produzida pela transferência de pontos da superfície da Terra para um plano, certo? Nós vimos até para um cilindro também. Então, a cônica, que diferencia ela simplesmente é a figura geométrica onde é projetada, né? Tem um ponto de vista, tem a projeção da esfera terrestre, mas em vez de ser num cilindro ou num plano, é num cone. Ou uma série de cones, como a gente falou, aquela projeção policônica, que é mais usada em mapas, não é muito usada em navegação
navegação, que são então desenvolvidos em um plano para formar a carta. Mas então como é isso? É mais ou menos igual ao cilindro. Você bota um cone em cima do eixo da Terra aqui, ó, aqui está o cone aqui, certo? Daí você projeta o que você quer aqui no cone e depois você abre esse cone. Quando você abrir esse cone, você vai ter uma carta plana, certo? Se o eixo do cone coincide com o eixo da Terra, como ocorre normalmente quando se usam projeções cônicas em cartografia náutica, os paralelos aparecem como arcos de círculos e os meridianos ou como linhas retas ou como curvas convergindo para o polo mais próximo, tá? Olhei de novo, né? Ó, se o eixo do cone coincide com o eixo da Terra, como ocorre normalmente quando se usam projeções cônicas em cartografia náutica, os paralelos aparecem como arcos de círculo. Então, paralelos são um arco de círculo. E os meridianos, ou como linhas retas, ou como curvas, convergindo para o polo mais próximo. Então, pode ser retas ou curvas os meridianos, certo? Projeção cônica simples utiliza um único cone, tangente à superfície da Terra. Essa questão de ser tangente, pessoal, lembra aquele ponto de tangência que a gente falou da carta gnomônica? A Mercator também tem um ponto de tangência, aquele cilindro, né? O cilindro é tangente, tangente ao Equador, lembra? Então aqui é o ponto de tangência da carta de Mercator. Lembra que a gente falou que é muito importante na carta gnomônica o ponto de tangência, que a partir do ponto de tangência é que começam as deformações. Na carta de Mercator também a gente sabe que a partir do Equador, né, altas latitudes, as deformações, principalmente de equidistância, né, são aumentadas. Né? E aqui da mesma forma, a projeção cônica simples utiliza um único cone tangente à superfície da Terra. A altura do cone aumenta à medida que a latitude do paralelo da tangência diminui. A altura do cone aumenta à medida que a latitude do paralelo de tangência diminui. Né? Se o paralelo de tangência for diminuindo aqui, em vez de ser 60 graus, ser 45 graus, né? Então a altura do cone vai ter que ser mais alta. Se eu passar por uma tangência de 10 graus, esse aqui vai ser bem mais alto para pegar uma tangência de 10 graus. É isso que está dizendo aqui, a altura do cone aumenta à medida que a latitude do paralelo de tangência diminui. No Equador, a altura do cone é infinita. Então o cone, né, se você fizer a tangência no Equador, vai virar em vez de ser uma projeção cônica, uma projeção equatorial. E no polo a altura é zero e o cone transforma-se em um plano. Né? Se você quiser fazer um cone tangenciando o Equador, tangenciando o polo, ele deixa de ser um cone para ser um plano, certo? Então o cone é exatamente o que fica entre o cilindro e o plano. E o ponto de tangência é sempre importante. Quando é um ponto de tangência entre o polo e o Equador, é um cone. Quando é no polo, é um plano. Quando é no Equador, é um cilindro, certo? Projeção cônica simples, quando o cone é desenvolvido em um plano para formar uma carta, os meridianos aparecem como linhas retas, convergindo para o vértice do cone. Tá aqui, tá certo? Tá? Então aqui, ó, tá, ó, esse cone aqui, primeiro se fez a projeção nele e depois se abriu esse cone e fica assim, ó. Aqui está os Estados Unidos, a Rússia, né? A África, né? Então aqui está todos os meridianos convergindo para esse polo e os paralelos, né? São círculos concêntricos nesse polo também. Projeção cônica simples. O paralelo padrão, no qual o cone é tangente à Terra, é representado por um arco de círculo cujo centro é o vértice do cone. Então, quer dizer, aqui, ó, se o vértice do cone é aqui, ele é equidistante aqui, certo? Aqui, ó, aqui está o paralelo de tangência. Ó, o paralelo padrão, no qual o cone é tangente, é representado por um arco de círculo. É um círculo perfeito aqui, certo? Aqui, ó, tá? Cujo centro é o vértice do cone, né? Aqui está, né? Aqui está o arco. Ponto de interseção de todos os meridianos. O vértice do cone é o ponto de interseção de todos os meridianos. E aqui nós temos um círculo, então, perfeito aqui, que é esse aqui mais escuro, aparentemente. Mapa do hemisfério norte na projeção cônica simples, paralelo padrão de 45 graus, que é esse aqui, tá certo? 45. Aqui está. O Equador aqui, né? 0, 15, 30, 45, tá? As distâncias são verdadeiras apenas onde o cone tangencia a superfície terrestre, devido às deformações existentes, à medida que se afasta do paralelo padrão, né? Então a distorção aqui perto do paralelo padrão é baixa, à medida que se afasta é média e à medida que se afasta mais é alta, certo? Então aqui estão
né? Quando sempre próximo do ponto de tangência é a menor distorção, menor deformação. A projeção conforme de Lambert, conforme, lembra aquela propriedade que mantém os rumos e as pequenas áreas iguais ao que tem na Terra, né? Aumenta a faixa de latitude da projeção cônica simples, pelo uso de um cone secante, né? A gente viu que o cone normalmente é tangente e tangencia. O cone secante, que intercepta a superfície da Terra em dois paralelos padrões. Então a invenção do Lambert foi essa, em vez de pegar um cone tangente, ele fez um cone secante. E aí, então, ele tem dois paralelos padrões. Entre esses paralelos padrões, aumenta, então, diminui as deformações, tá certo? Então, isso favorece. O espaçamento entre os paralelos é alterado matematicamente. Usa um fator K, calculado lá pelo Lambert, para que a distorção ao longo dos paralelos e ao longo dos meridianos seja a mesma, o que torna a projeção conforme, tá? Aqui, ó, paralelo padrão e paralelo padrão. São dois paralelos padrões e isso faz com que a projeção de Lambert seja considerada conforme, né? Aqui está, ele, em vez de ser tangente ao globo terrestre, ele é secante. Aí são feitos cálculos, né? O K maior que 1, K menor que 1, fator de escala, que faz com que se transforme essa projeção numa escala conforme, uma projeção conforme, tá? Projeção conforme de Lambert, distorções, projeções cônica secante, aqui, ó. Tá? Então aqui a gente vê como é a projeção cônica, ele tangencia dois paralelos. Então aqui, ó, onde está o verdinho é baixa distorção, em média na amarela e alta na encarnada. Projeção cônica tangente a gente tem, como a gente já mostrou no outro slide, é só essa parte aqui. Então aqui aumenta a área, digamos assim, de baixa distorção. As distâncias são verdadeiras apenas onde o cone corta a superfície terrestre, devido às deformações existentes à medida que se afasta dos paralelos padrões, tá? Mas isso, como a gente falou, o tal do fator K transforma essa projeção numa projeção conforme. Uma linha reta na projeção conforme de Lambert aproxima-se tanto de um ciclo máximo que os dois podem ser considerados idênticos. Então, na projeção de Lambert, uma linha reta também é uma ortodromia, um ciclo máximo, né, para os propósitos da navegação. Marcações radiogoniométricas de sinais rádio que se propagam por ciclos máximos podem ser plotadas nessa projeção sem a correção que necessitam quando são plotadas em uma carta de Mercator. É uma grande vantagem da carta de Lambert, então utilizada para cartas radiogoniométricas, principalmente nas altas latitudes. Uso da projeção conforme de Lambert. Essa projeção, idealizada por Johann Heinrich Lambert no século XVIII, é a projeção cônica mais utilizada em navegação, embora seu emprego maior seja em cartas aeronáuticas, né? É fácil entender, já que a linha, né, a linha reta numa carta de Lambert, que é conforme, se equivale a um ciclo máximo. As navegações são feitas, né, ligando dois pontos pela menor distância na Terra, por uma ortodromia, certo? A característica da linha reta se aproximar de um ciclo máximo não é idêntica, mas se aproxima, torna a projeção conforme de Lambert adequada para cartas aeronáuticas, pois em navegação aérea faz-se intenso uso de marcações rádio, não só para a navegação, mas para fazer as marcações para achar a sua posição, certo? Marcações eletrônicas. Em cartografia náutica, para cartas polares, essa projeção tem sido empregada de uma forma ligeiramente modificada nas altas latitudes. Então, como a gente falou, é uma carta que é empregada na área polar, né? Já que a gente não pode usar a carta de Mercator, pode usar a gnomônica, mas a carta gnomônica não é uma carta de navegação, né? Uma carta de planejamento. Uso da projeção conforme de Lambert. Servem também para representar mapas regionais, onde são apresentadas apenas partes da superfície terrestre. Exemplo, Estados Unidos, grande área desenvolvida em longitude e estreita em latitude, né? Então, essa aqui é uma projeção cônica de Lambert, tá certo, pessoal? Um exemplo aqui, um mapa, né, que serve também para projeção conforme de Lambert. Agora, então, só para a gente, como eu falei, seria só uma notícia, o que é a carta cônica, a carta conforme de Lambert. Vamos fazer uma comparação rapidamente aqui entre a projeção de Mercator, projeção gnomônica e a projeção de Lambert, né? Os paralelos na carta de Mercator são linhas retas horizontais, né? Retas horizontais e que têm a mesma distância, né? Distanciadas igualmente. Já na gnomônica são curvas, seções do cone, seções de cone exceto o equador.
Na verdade elas convergem para o polo mais próximo, certo? São curvas, tá? São retas na direção do Equador. Estou confundindo aqui, né? Eu falei errado. Ó. As linhas retas horizontais são paralelas. Eu estava falando de meridiano, me confundi todo. Desculpa, estava dormindo aqui. Paralelos, linhas retas horizontais que são defasadas, né? Vai aumentando à medida que a latitude sobe na Mercator. Na gnomônica é que são curvas, que são aquelas linhas, né? Seções de cone, exceto o Equador. Lembra? Que só o Equador na gnomônica não é uma seção de cone, não é uma linha curva, porque é um ciclo máximo. Na carta gnomônica, todo ciclo máximo é uma reta. E na carta de Lambert são arcos de ciclos concêntricos que nós vimos aí naquela carta anterior. Os meridianos são linhas retas verticais perpendiculares ao Equador. Nas gnomônicas são linhas retas, porque são ciclos máximos, certo? Linhas retas, raios dos paralelos convergindo para o polo, certo? Se a carta é conforme, a gente já sabe que Mercator é conforme e gnomônica não é conforme, e a carta de Lambert é considerada conforme por causa daquele índice K que ele considera e consegue fazer com que ela seja considerada uma carta conforme. Círculos máximos, linhas curvas na carta de Mercator, né? Exceto os meridianos e o Equador. Na gnomônica são linhas retas, na carta conforme de Lambert, as linhas retas são muito próximas do ciclo máximo, então são consideradas linhas aproximadamente retas, tá certo? Então a gente tem a carta de Lambert, além de ser conforme, ela consegue ter também as linhas de ciclo máximo também como retas, certo? Todas elas. Linhas de rumo, né? As loxodromias. No Mercator, linhas retas, ângulo medido com qualquer o ângulo constante, né, medido com qualquer meridiano. Na gnomônica são linhas curvas e na Lambert são linhas curvas também. É mais difícil navegar com elas, né? Escala de distância, tanto na carta de Mercator como gnomônica. Na Mercator é variável, será usada a do paralelo médio, né, as latitudes crescidas, a gente tem que chegar à distância na escala de latitudes. E a gnomônica é variável e será medida por ábacos impressos nas cartas. Aí são ábacos que são construídos para que você possa medir as distâncias nas cartas gnomônicas. E na Lambert é aproximadamente constante. Então tem essa vantagem aí também em relação às outras projeções. Aumento da escala. Aumenta com a distância do Equador, vai aumentando as distâncias, latitudes crescidas. E a gnomônica aumenta com a distância do centro da projeção. Certo? A gente vai ver que no ponto de tangência, né, ela é mais ou menos igual, mas à medida que vai aumentando a escala, vai afastando o ponto de tangência, vai aumentando a distância ao centro de projeção. Já na Lambert, aumenta com a distância do paralelo central da projeção. Né? Então, à medida que se distancia do ponto de tangência, vai aumentando. E uso para os navegantes, a carta de Mercator é usada para navegação em geral, com navegação costeira estimada, certo? E para a gnomônica é determinação da ortodromia, ou seja, é uma carta de planejamento para fazer navegação ortodrômica, certo? Já a de Lambert, ela é usada em navegação costeira estimada e eletrônica, como a gente viu aí, ela é mais empregada na navegação aérea, certo? Mas também é usada lá para navegação em áreas polares, tá certo? Com isso, pessoal, a gente encerrou a nossa a nossa aula, né, que fala sobre projeções cartográficas, né? Tínhamos visto na aula 2.3 a projeção de Mercator e nessa aula 2.4 a gente viu carta gnomônica, cônica e Lambert, né? E algumas outras projeções, né? UTM, azimutal, né? E agora então só para encerrar essa metade da aula, para a gente dar continuidade, a gente vai falar mais 40 minutos depois, né? Vamos fazer esse exercício de Calunga, certo? Então já encerramos aí a nossa parte da aula, agora a gente, quer dizer, esse na primeira metade dessa 12ª aula, né? Ó, igualzinho aquele outro problema, um navio mercante navega com o rumo da giro 240 graus, desvio da giro 2 graus leste e desvio da agulha 2 graus oeste. A carta náutica registra na rosa dos ventos
declinação magnética 22 graus e 5 minutos oeste, no ano 2010. Nós estamos em 2021, então 11 anos de diferença. Com aumento anual de 6 minutos para oeste, certo? Se é oeste a declinação e o aumento é para oeste, então aumenta, soma, né? O aumento, o increase, não o decrease, né? Se fosse aqui oeste e lá leste, seria diminuição. Como é oeste, aumenta. Diz também que o navio mercante marcou o farol da Ilha Rasa aos 180 graus verdadeiros, né? O problema é idêntico. Responda o que se pede e, quando necessário, empregue a técnica do Calunga e apresente as respectivas sentenças matemáticas de cada solução. Então, o primeiro que se pede é a declinação magnética da área. Lembra? Pegar a declinação que está na carta, fazer essa diferença, 2021 para 2010, com aumento anual, e calcular a declinação da área. Depois, por Calunga, né, o rumo verdadeiro do navio mercante, o rumo magnético do navio mercante, o rumo da agulha do navio mercante, a marcação relativa do farol, a gente tem a marcação verdadeira, que é 180, a marcação polar do farol, a marcação magnética do farol, a marcação da agulha do farol, a marcação da giro do farol. Com isso a gente vai dar uma geral aqui em todos os rumos e marcações, faltando apenas o ângulo do alvo e o ângulo de proa, né? Que a gente não vê aqui, certo? Mas todos eles aqui estão definidos aí, tá? E a gente vai tentar então, vamos pegar 3 minutos aí para vocês tentarem copiar e fazer algum exercício aí. Em seguida a gente já vai, nessa parte da aula mesmo, tentar mostrar para vocês o gabarito, tá bom, pessoal? Então podem tentar aí fazer, por favor. Vou ali pegar uma água para mim, tá? Já volto aí. Com licença. Já volto aí.
Bom, pessoal, vamos lá então tentar mostrar a vocês aí, né, essas 9 itens que são solicitados aí. Se pede também para apresentar as respectivas sentenças matemáticas, mas como eu sempre falo, sentença matemática é o raciocínio que você faz, utilizando literalmente, né, o raciocínio lógico, né, que você faz para calcular, né, você tem os ângulos, quer saber qual outro ângulo, então que cálculo você vai fazer, se vai somar, se vai subtrair. Então, digamos assim, um raciocínio lógico daquelas informações literais que você tem. Como a gente sempre fala, você não passa disso, você vai ter um monte de informações. Daí o comandante pede, qual é o desvio da agulha? Então você vai ter que saber onde buscar isso. Como é que se calcula o desvio da agulha? Como é que se calcula a marcação da agulha? Certo? Então você tem que saber todas essas informações. Por isso que, como eu sempre disse, as informações não são difíceis, mas são muitas. É um volume de informação muito grande. Então, e todos esses conceitos têm que estar, certo? Tem que estar familiarizado. Então vamos lá, só para a gente fazer aqui então o nosso cálculo da declinação magnética na carta náutica, né? Olha lá. Calcular a declinação magnética da área para 2021. Para o exercício de Calunga do slide anterior, informação da declinação magnética na carta, 22 graus 5 minutos oeste em 2010, com variação anual 6 minutos oeste. Essa variação anual, então, ela define o quê? Se ela é oeste e aqui é declinação oeste, a gente vai somar, vai ver a diferença de tempo aqui, 11 anos vezes 6, né? Somando aqui eu vou ter. E a declinação magnética, como eu já falei a vocês, a gente normalmente aproxima para um valor em graus, tá? Aqui, por exemplo, seria 22,05, seria 22 graus, tá certo? Em 2010 já seria aproximado até 22 e 29 minutos, seria 22 graus. A partir de 22 e 30 seria 23 graus, tá? Então, olha lá, o que a gente faz? 2021 menos 2010, 11 anos. A variação, né? 11 vezes 6, 66 minutos, 1 grau e 6 minutos. A variação oeste na mesma direção da declinação magnética, somar então. Se fosse diferente, seria a subtração, certo? Então, 22,05 graus mais 1 e 6 vai dar 23,11. Aí a gente faz a aproximação. A aproximação é aquela que eu falei. Declinação magnética, normalmente a gente só dá em valor de grau e o lado, se é leste ou oeste, certo? Então, a declinação magnética em 2021 para essa área, como foi solicitado, é 23 graus oeste, certo? Então, essa é o primeiro solicitação. A segunda que a gente viu lá é aqui, ó. Ele dá o rumo da giro, 240, certo? Que o rumo da giro seria no norte da giro até a proa do meu navio. O desvio da giro é 2 graus leste. Então, onde é que está o norte da giro? Eu já botei aqui o norte verdadeiro, é sempre, né, na direção vertical para cima. O desvio da giro é 2 leste. Então, para ficar para cá ou para lá? Vai ficar para cá, para leste, para o lado de cá. Então, o norte da giro está aqui. Aí, o ângulo entre o norte da giro e a proa do navio será 240 graus. Ele quer saber o rumo verdadeiro. O que é rumo verdadeiro? Entre o norte verdadeiro e a proa do meu navio, né? Então, é fácil saber que o rumo da giro mais o desvio da giro vai me dar o rumo verdadeiro, né? É muito fácil aí está aqui. Que vetor é esse aí? Esse vetor é o norte verdadeiro. Qual é o nome desse vetor? Vetor proa, né? Desculpe, mas eu não consigo colocar na ordem certa de entrada. Então, aqui está o rumo da giro, 240. O rumo verdadeiro é a partir do norte verdadeiro até a proa, certo? O desvio da giro é o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte da giro, certo? Então, o rumo verdadeiro vai ser o rumo da giro mais o desvio da giro. Ninguém tem dúvida disso, né? Isso é sentença matemática. É o que mostra, em termos literais, qual é a conta que a gente está fazendo para chegar no resultado que a gente quer. A gente tem rumo da giro e desvio da giro, que é rumo verdadeiro. Então, a conta é rumo da giro mais desvio da giro, porque o desvio da giro era leste, e o que eu tenho é o rumo da giro, e quero o rumo verdadeiro. Então, o rumo verdadeiro, 242. Agora que vai aparecer aqui, ó, esse vetor é a proa, esse vetor é norte da giro, esse vetor é norte verdadeiro. O ângulo entre norte verdadeiro e norte da giro é desvio da giro. O ângulo entre o norte verdadeiro e a proa é rumo verdadeiro. O ângulo entre norte da giro e a proa é rumo da giro. Então, pessoal, é importante no Calunga saber isso. Cada vetor, o que significa, que representa, e cada ângulo. Se você souber isso, você vai achar o Calunga uma beleza para resolver seus problemas. Você daí vai saber o que eu preciso, que vai começar a encher de informação, igual aquele outro problema, né? Várias informações, e o que eu tenho agora, o que eu preciso. Então, é preciso ter conhecimento,
saber o conceito para saber o que eu preciso e o que eu vou buscar, né? As informações que eu tenho para resolver aquilo que eu quero saber, certo? Então aí está, certo? A solução do nosso primeiro problema, rumo verdadeiro, 242. O segundo problema, já vi uma declinação magnética, né? Aqui agora já pede o rumo magnético, né? Ele já dá o rumo da giro 240, né? O norte da giro está aqui, daqui a aqui é 240. A gente já tem o rumo verdadeiro, que seria esse ângulo aqui entre o norte verdadeiro e a proa do meu navio. A declinação magnética é 23 oeste, nós calculamos no primeira resolução onde é que é 23 oeste, já que o leste é para lá, o oeste é para cá, 23 graus. Aqui vai estar o norte magnético. E o que é o ângulo, o rumo magnético? É desde o vetor norte magnético até a proa do meu navio. Então é fácil, né? Rumo verdadeiro mais a declinação magnética. Já dá para fazer de cabeça, certo? Olha lá. A proa, esse vetor proa, vetor norte verdadeiro, vetor norte magnético, o rumo verdadeiro, 242, a gente já tem. Qual é o rumo magnético? O rumo magnético vai ser o rumo verdadeiro mais a declinação magnética, certo? Aí está sentença matemática. A sentença matemática me diz literalmente qual é a continha que eu tenho que fazer em função do Calunga para chegar no que eu quero. Eu tenho todos esses dados e quero esse. Então, se eu não souber que vou somar a declinação magnética, onde está a declinação magnética, eu não vou saber resolver esse problema, certo? Vamos lá. Prosseguindo aí. Olha lá, rumo magnético 265. Pronto, já é o terceiro problema, né? São 9 no total. Vamos lá, vamos adiante. Rumo magnético está lá, a proa sempre sai depois, declinação magnética, desculpe aí, mas agora aqui é outro problema. A gente já tem rumo da giro, tem tudo aqui, falta o rumo da agulha. O rumo da agulha, o desvio da agulha foi dado no enunciado do problema, que era 2 oeste. O que é desvio da agulha? É o ângulo formado entre o norte magnético e o norte da agulha, certo? Então, ó, e o rumo da agulha é entre o norte, lembra aqui, ó, o norte verdadeiro está aqui, a declinação magnética são 23 graus para cá, para oeste. E o desvio da agulha é mais 2 graus para oeste, certo? Desvio da agulha 2 graus para oeste, então vou somar no rumo magnético mais o desvio da agulha, é isso. Vai ser, se o magnético é 265, o rumo da agulha vai ser 267, não vai? Vamos ver se é isso aí mesmo. Olha lá. Olha, tá tudo aí, rumo verdadeiro, rumo magnético, rumo da agulha. Vamos ver a sentença matemática, qual é? Rumo magnético mais desvio da agulha, não há dúvida, né? Aqui é declinação magnética. Olha lá, o norte da agulha está para lá, está para oeste também 2 graus. Então, para eu chegar no rumo da agulha, eu tenho que somar aqui o rumo magnético mais o desvio da agulha, 267. Certo, pessoal? Desculpe aí que a aparição não está na ordem certa, né? Mas depois vendo tudo, o Calunga, vocês têm toda a resolução pronta aí, tá? E aqui é outro problema também, que eu não consegui fazer um círculo, né? Esse desenho aí. Agora o que a gente quer aqui já é marcação, certo? Já tem todos aqueles dados de rumo verdadeiro, declinação magnética, desvio da agulha, desvio da giro, rumo magnético, rumo da agulha, tudo isso aqui já é conhecido, ou foi dado no problema, a gente calculou, e o farol da ilha rasa está aqui aos 180, né? Diametralmente oposto ao norte verdadeiro. A gente tem o rumo do navio, que é 240, né? 242, o rumo verdadeiro, o rumo da giro, que é 240. Então, se eu sei que aqui a marcação verdadeira é 180, olha só, eu tenho esse ângulo aqui e tenho esse ângulo aqui, o rumo verdadeiro 242. Então, como é que eu vou chegar na marcação relativa, pessoal? Por isso que o Calunga ajuda. Marcação relativa é o quê? É o ângulo entre a proa do navio e o que eu estou marcando, e o farol, certo? Mas no sentido horário. Então, é tudo isso aqui. O ângulo que eu conheço aqui, olhando o Calunga, se eu fizer o rumo verdadeiro menos a marcação verdadeira, eu vou ter esse ângulo aqui. Então, se eu fizer 360 menos isso, eu vou ter isso aqui, tá certo? É exatamente essa sentença matemática. Por isso que eu dou valor à sentença matemática, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Ó. A marcação relativa vai ser esse ângulozinho aqui, certo? Que eu tenho esse ângulo 360 menos esse ângulo, eu vou ter a marcação relativa. Então tá lá, 360 menos. Como é que eu calculo esse ângulo? É o rumo verdadeiro menos a marcação verdadeira. Aí está. Todos os dados eu tenho. Tenho o rumo verdadeiro e tenho a marcação verdadeira. Fazendo as contas, então,
360 menos 242 menos 180 dá 360 menos 0,62, marcação relativa 298. Então esse ângulo aqui, que vem da proa do meu navio até o farol da ilha rasa, certo? Marcação relativa. Próximo pedido é marcação polar, aí fica fácil, né? Se eu tenho a marcação relativa que quanto é que é a marcação relativa? 298, isso daqui para cá, 298, é só fazer 360 menos a relativa, eu vou ter a polar. Só tenho que saber que ela está, né, a marcação polar a bom bordo, né? Então tá lá, marcação polar 360 graus menos marcação relativa, 360 menos 298, 0,62, bom bordo. Então a marcação polar tem que ter lado, certo? A próxima questão é a marcação magnética. Então eu preciso do norte magnético, né? Norte magnético é com a declinação magnética, 23 graus. Se eu tenho marcação verdadeira 180, é só somar a declinação magnética, né? A marcação magnética, a marcação verdadeira, mais declinação magnética. 180 mais 23, 203 a marcação magnética. Agora, a marcação da agulha. A agulha, a gente viu que estava 2 graus a oeste, o desvio da agulha, 2 graus para oeste do norte magnético. Então, se eu tenho já a marcação magnética, é só somar o desvio da agulha. Em vez de 203, vai ser 205, tá certo? É tudo uma continuação aí, fica fácil. Já que eu tenho todos esses dados conhecidos, eu vou resolvendo o problema e vou tendo cada informação que eu preciso. E, finalmente, a marcação da giro. A marcação da giro, né? Aqui, ó, com todas essas informações, em vez de não uso mais o norte magnético, uso aqui o norte verdadeiro, o desvio da giro está dado aqui, 2 graus para leste, né? Eu já tinha até calculado o rumo da giro, sai daqui dessa informação. Então eu tenho aqui a marcação verdadeira é 180 e o desvio da giro é 2 graus para leste, então fica fácil. Marcação da giro é marcação verdadeira menos o desvio da giro. Vai ser 180 menos 2, faltou o menos aqui. Marcação da giro, 178 graus. Tá certo, pessoal? Então acho que está bem equacionado, bem resolvido aí, né? A gente tem todas essas informações aí do Calunga, então, tá bom? Então com isso a gente encerra aí a nossa apresentação, nossa aula 2.4, certo? E vamos partir então para a segunda metade dessa 12ª aula, para as aulas 2.5 e 2.6, e a gente deve tentar adiantar isso aí para poder fazer as nossas aulas práticas. Muito obrigado e até daqui a pouco então, tá? Acabando então a metade da 12ª aula, a gente continua daqui a 5 minutos. Obrigado.